A palavra que me veio ao coração nessa noite é o capítulo 6, todinho, do Evangelho de Mateus. É o meio do Sermão da Montanha. Ele tem 34 versículos. Vocês já imaginaram que hora nós vamos sair daqui hoje, né? Entende? 34 versículos. Eu consigo, assim, numa tentativa de resumir tudo, eu consigo falar um versículo, 1 hora. Agora eu vou falar de 34 versículos. Então vocês já descansaram à tarde? Foram lá, tiraram um soninho? Não? Ei, na verdade eu fiz um resumo. Eu resumi, eu vou usar tudo que Jesus disse, mas com minhas palavras. E nós vamos sair daqui no horário. Pode ter certeza. Tá? Eu coloquei uma temática para o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. A temática que eu coloquei foi motivação e intenção. Todo o capítulo 6, Jesus, ele trata de motivação e intenção. Ele diz o seguinte: vocês acham que fazendo caridade publicamente, com a intenção de serem vistos como pessoas obedientes à palavra, como religiosos devotos, vocês estão fazendo o que o vosso Pai deseja? Não. É a resposta de Jesus. Não. Por quê? Porque o Pai do céu, Ele não faz nada sem olhar a motivação e a intenção. O grande erro que incorremos quando religiosos é que nós achamos que Deus está olhando os nossos feitos. Nós somos ensinados que Deus está de olho no nosso pé, na nossa mão, não é assim? Lembram do corinho? Esse é da infância, né? Cuidado, olhinho no que vê. E por aí vai, né? Mão, pé, entendeu? Cuidado, como se Deus estivesse regulando para onde eu olho, para que lado que eu olho, no que eu coloco a mão, onde eu piso os meus pés. Deus não está nem aí para isso, tá? O que Deus quer ver é a intenção. Se a intenção é ser visto, se eu faço as coisas só para ser visto pelas pessoas, se a motivação é posar de bom moço e demonstrar uma santidade, entendeu? Que na realidade não existe em mim. Então eu vou fazer porque o pastor vê que eu faço. Eu vou agir porque as pessoas me têm como crente. Você está entendendo que em nada dessas palavras existe consciência? O que existe nessas palavras são hipocrisia. O que existe nessas palavras, nessa ideia, nessa motivação e nessa intenção, o que existe é falsificação da verdade. Ou seja, eu faço para os homens. Você nunca entrou numa igreja, viu todo mundo ajoelhado, aquele fervor de oração, entendeu? E as pessoas espiando por cima dos bancos, que eram bancos, né? Hoje por cima da cadeira, né? Então, espiando quem entra, quem sai, com que roupa veio. Mas, na aparência, aquelas pessoas estavam orando. Aparentemente, quem olhava, elas ajoelhadas, entendeu? Estavam ali devotas a Deus. Jesus disse: isso não resolve nada. Isso não adianta nada. Isso não tem valor para o Pai. Na verdade, isto não é contabilizado diante do Criador como algo bom. Na conta do Criador não está registrado que você está fazendo algo bom. Não existe um registro de boas obras para ser galardoada. Não tem recompensa para isso, porque isso é tudo um fingimento.
ainda que aparentemente a própria pessoa não tenha consciência de que está fingindo. Porque às vezes isso é feito dentro de um processo de piloto automático. O cara está fazendo, ele é assim, mas na cabeça dele, ele não se conscientizou ainda a realidade do seu feito. Olha só, então Jesus diz, isso não tem valor. Agora, olha lá, se você realmente quer que isto esteja diante do Criador para a salvação da sua alma, então que sua intenção seja de realmente ajudar o que precisa. Ou seja, se você está orando por alguém, que a sua intenção seja de que a sua oração realmente alcance aquele que você quer que seja abençoado. Se você está dando alguma coisa para alguém, que a sua intenção e a sua motivação, primeiro, sua motivação seja através da consciência crística, eu estou fazendo porque Jesus disse para eu fazer. Eu vou fazer porque eu quero agradar o meu Deus. Essa é a motivação. A intenção, fazer porque o outro está precisando, fazer porque o meu coração transborda de amor pela necessidade do meu irmão. Eu estou sendo generoso. Essas obras, Paulo escreve lá aos Coríntios, estas são galardoadas. Paulo identificou tais ações e obras como ouro, prata e pedra preciosa. Tem valor de ouro, tem valor de prata, tem valor de pedra preciosa. Ele viu dentro do natural aquilo que espiritualmente ele poderia comparar como recompensa para os que não fingem, para os que não atuam hipocritamente, mas que fazem a vontade do Criador e porque querem agradar o Criador, fazem porque entendem que cada um de nós é templo do Deus vivo e que o Criador habita em nós. Logo, quando eu faço para você, ou você faz para mim, nós estamos fazendo para o próprio Criador. Eu não levo dinheiro para o Criador quando eu deposito no cofre de uma igreja. Não. Eu levo dinheiro para o Criador quando eu ajudo uma pessoa que precisa. Eu não levo, não é quando eu dou o dízimo que eu estou agradando a Deus. Não. É quando a minha doação alcança alguém que de fato está necessitado. Quando eu me compadeço do pobre. Quando eu olho para o meu próximo e entendo que preciso ajudá-lo, que preciso alimentá-lo, que preciso vesti-lo, que eu preciso socorrê-lo em suas necessidades. Neste momento, eu estou agindo na terra como Cristo de Deus. Eu estou sendo um embaixador dos céus na terra. Nesse momento, eu estou fazendo a vontade de Deus. Essa é a grande realidade. Fora isso, se eu faço só para o outro ver que eu faço, se eu dou com a mão direita e a esquerda fica sabendo, né, na expressão de Jesus, então eu não agrado a Deus. Continuando. Jesus diz assim: vocês também aprenderam errado a respeito da oração. Como assim, Jesus? Nós aprendemos errado. Está dentro do capítulo 6 ainda. Ele está mostrando que as nossas ações devem ter motivação correta, devem ter intenções corretas e também a nossa oração. Vocês oram? Como é que vocês oram? Se vocês oram errado. Por que, Jesus, que nós oramos errado? Ora, porque vocês costumam orar nos cultos, nas missas, em pé, querem aparecer, querem mostrar para os homens que vocês oram. Vocês oram em voz alta para todo mundo achar vocês muito santo diante de Deus.
Às vezes até disputa de oração, quem que ora mais? É mais blá 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 daqui, mais blá 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 de lá, para ver quem é que fala mais na oração. Jesus chega a dizer que alguns pensam que pelo muito falar serão ouvidos. E quando ele diz que nós não somos ouvidos pelo muito falar, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que Deus está olhando a nossa motivação e a nossa intenção. Quando Pedro precisou ser salvo das águas, ele deu só um grito: salva-me, Senhor. Só um grito. Sou muito blá blá blá. Ah, Jesus, tu olha o vento, porque tu olha as ondas. Jesus, se tu não vir correndo, eu morro. Ah, Jesus, e Jesus, e Jesus. Não. Uma frase: salva-me, Senhor. Pronto. Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. A intenção e a motivação estava correta. Primeiro, gritou pela pessoa certa. Segundo, entendeu que não tinha, você vê, entendeu que ele não tinha possibilidade de se auto-salvar. Só, eu preciso de um salvador. E assim, ele teve a motivação correta, e sua intenção também foi correta. Não havia nenhum sentido egoístico aqui, não. O que tinha era: eu estou perecendo, e se Deus não me salvar, eu pereço de vez. Acabou. Motivação correta. Então Jesus diz: vocês aprenderam tudo errado, oram e rezam várias vezes e fazem isso por horas, achando que por muito falar serão ouvidos. Irmão, Deus, Jesus não falou isso aí. Lê aí o capítulo 6, vai para casa depois e sublinha frase por frase e vê se ele não disse. Vai lá perceber se ele não disse. Ele falou sim. Ele diz que não é a oração longa que resolve o problema. Não é a gritaria que resolve o problema. Não é a repetição de oração que vai falar. Não é mantra. Oração não é mantra. Oração é diálogo. E o diálogo só faz sentido quando ele é sincero. Pode ser o diálogo com uma criança. Ele vai fazer sentido se há sinceridade. Então você pode chegar como uma criança diante de Deus. Deus, eu não sei como falar, eu não sei o que vai ser, eu sei que a vida está complicada, eu sei que a situação é terrível, eu estou com medo, eu estou aflito, eu estou angustiado, e eu quero pedir ajuda, Senhor. Dá uma força aí. Ah, se eu vou orar assim, irmão Deus. Então ora como os tolos, repetindo, faz 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, entendeu? 30 oração não sei das quantas, né? Porque 30 oração não sei das quantas, aí vai lá, bota as frases que tu quiser, enche linguiça. E não vai resolver nada. Irmão, mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho um testemunho que eu alcancei na oração, assim, pois é. Eu conheci gente que orou 10 anos a mesma coisa, e não resolveu nada. Não mudou nada. Aí teve um dia que não aguentava mais, que não conseguiu mais, e chegou lá e fez a oração certa, fez a oração correta. Quando fez a oração com a motivação e a intenção certa, recebeu. Mas sabe o que ficou na cabeça dele? Porque são 10 anos de busca. Ele computou os anos da idiotice da oração como se fosse a razão do recebimento. Ou seja, teve um momento de lucidez, que recebeu. O restante todo foram momentos de ignorância, mas a computação na sua mente é de todo o tempo ignorante. Jesus, não façam assim. Ele disse assim: vocês precisam ser diferente dos religiosos hipócritas, pois já aprenderam que o Criador sabe tudo
o que desejam no coração, antes de abrirem a boca. Vocês já aprenderam isso? Eu tive a ousadia de colocar exatamente assim, que vocês já aprenderam, que o Criador sabe tudo antes de vocês abrir a boca. Porque nesses 18 anos eu tenho ensinado aqui, que o que vale para Deus são os nossos desejos. E os nossos desejos são oração. Se não estou equivocado, foi a mensagem de quinta passada, quando falamos do Salmo 37, que Deus cumpre o desejo do coração de seus amados, daqueles que o servem inteiramente. Então, se Deus atenta para a motivação e Ele atenta para a intenção do meu coração, isso quer dizer que nenhuma palavra do que falo está registrado diante dele em termos de oração. Em termos de oração. Mas está o registro dos meus desejos. Está o registro dos meus anelos. Entendeu? E no lado, se formos usar uma linguagem da computação, no lado de cada registro dos meus desejos e de cada registro dos meus anelos aí, entende? Está um link. Está um link. Um link é como se pegasse e fizesse um risquinho entre o meu desejo e a minha intenção. Ele pega o meu desejo e mede com a minha intenção. Para que ele quer isso? Por que ele quer isso? Ele pesa o coração. Ele avalia o que está lá dentro. Às vezes eu digo, Senhor, se tu der mais recurso, eu quero ajudar todo mundo. Mas ele faz uma avaliação lá dentro e lá no íntimo, o que você quer para você mesmo. O que você deseja só visa você mesmo. Ou seja, tem um desejo, mas a motivação é errada. Existe um desejo, existe uma intenção, mas os dois estão errados. Tanto o desejo quanto a intenção. O Senhor conhece e Ele não cumpre esse desejo, não atende esse desejo. Por isso que às vezes oramos e até citamos a Bíblia para Deus como se Deus não soubesse ler. Não é verdade? Senhor, está escrito. Eu já orei muito assim. Senhor, porque está escrito na tua palavra. Ele sabe o que está escrito. Senhor, porque tu falou. Deus sabe o que falou. A Escritura diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. A palavra velar é vigiar. Ele vigia sobre a sua palavra para fazer com que ela se cumpra. Então eu não preciso lembrar Deus das suas promessas, eu não preciso lembrar Deus daquilo que Ele falou, não preciso. O que eu preciso, novamente, vou falar para vocês, para que fique gravado aí dentro, o que eu preciso é fazer a viagem para dentro de mim e me conhecer. Eu preciso me examinar, para me conhecer, para que as intenções, as motivações que surgem de dentro de mim sejam coerentes com toda a vontade de Deus. Que eu tenha desejos coerentes, que eu tenha intenções boas, que as minhas motivações se concretizem a partir da minha percepção do que Deus quer para cada ser humano. Aí a coisa funciona. Aí, antes de abrir a boca, Ele já atende. Você pensa e a resposta já vem chegando. Eu poderia dar aqui uma série de testemunhos que aconteceram comigo. Uma série. Mas não se faz necessário. Se vocês querem orar, falar com o vosso Criador, sigam este modelo. Jesus fala lá no capítulo 6. Que modelo? Eu mudei aqui algumas expressões, fazendo uma apuração daquilo que é direto do grego, para que vocês tenham uma noção de como fica uma tradução sem desvio de sinônimos. A oração fica mais ou menos assim: Criador
imaterial. Teu nome é santo. Se vocês querem aprender a orar, vocês se dirijam para os céus. É bom lembrar que o hebreu, a palavra Deus, não faz parte da língua dele. Então nós não temos lá nos originais hebraicos a palavra Deus, o aramaico. O que nós temos lá é Criador, o Eterno, Hashem, que é Senhor, entendeu? Porque Deus é um título, e eles evitam tratar Deus porque as outras nações todas tinham deuses, e eles não queriam fazer um comparativo entre os deuses das nações com o Eterno, o Criador. Então, apurando aqui a oração do Pai Nosso, ele coloca: ó Criador imaterial, teu nome é santo. Inicie o teu reino. Para nós traduzido, venha o teu reino. Inicie o teu reino. O que Jesus tinha em consciência do Pai, ele disse, que não se prolongue a ideia do início do governo de Deus sobre nós, mas que se inicie, que seja agora, que comece. Vocês lembram da pregação de Jesus nos evangelhos? Ele dizia, o reino de Deus está entre vós. Ele está entre vós. Dentro de vós. O reino de Deus deve se iniciar. Inicia-se, Senhor, o teu governo sobre mim. Os teus desejos sejam realizados no cosmos. Cosmos é a palavra traduzida por mundo. Mas mundo não é a tradução correta. E por que não é? Porque cosmos é um sistema organizado. A palavra cosmos é que o sistema organizado por ti, tanto na matéria quanto na imatéria, que você tem tradução na terra como no céu. Entendeu? Então que esse governo organizado por ti, tanto na matéria quanto na imatéria, se inicie. Que ele comece já, que ele não demore não. Eu já vi crente orando para Jesus não voltar, porque ele tem uma visão apocalíptica, mas apocalíptica não de revelação, apocalíptica com sinônimo de destruição, de catástrofe, entendeu? De ruína na terra. Ele diz, não, eu queria que Jesus demorasse mais um pouquinho, porque a ideia é o seguinte, porque se vir o que está na consciência deles de Apocalipse, se vir o que está ali, a vida acaba como ela é, e eu gosto dessa vida, eu gosto da vida como ela é, entendeu? Eu não gosto da ideia de eu deixar de ser matéria e ser imaterial. Eu não gosto da ideia de poder viajar para tudo quanto é canto do cosmos. Eu não gosto da ideia de estar fora do corpo e não poder assar mais um churrasquinho. Por quê? A pobreza do que nos passaram em realização de céus é tão grande, é uma miséria tão grande que nos colocaram na mente a respeito de céu, que o nosso céu tem rua de ouro. Grande porcaria a rua de ouro. De que me serve uma rua de ouro? Sai por aí todo infeliz, todo destruído e anda na rua de ouro para tu ver o que vale o ouro para ti. Não vale nada. Mas não tem nada a ver com isso. É outro tipo é outro estado de vida. Aquilo que para vocês já ensinei várias vezes, essa vida aqui é meia. Dentro da vida atômica e celular, é meia. 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons, formam a matéria, é por carbono, e isso aqui é tudo a mesma matéria acelerada de forma diferente. Acelera a matéria e tu vais ter a desintegração dela, diminui a aceleração e tu vais ter a rigidez, mas na verdade, isso que você vê aqui, o meu corpo, esse acrílico, esse piso, ou toda coisa aqui, é tudo a mesma matéria,
E não poderia ser diferente, porque o Senhor nos fez do quê? Do pó. O pó da terra, ou o pó do mundo. De sorte que tudo que existe sobre a terra migrou da própria terra. Tudo que você vê, todos os elementos, vêm dos mesmos átomos. Acabou. Mas nós temos a promessa de, no reino de Deus, adquirirmos um novo estado de vida, aquilo que Jesus chama de vida eterna, em suas palavras, ou que eu chamo para vocês de vida 777. E por incrível que pareça, o mau ensinamento nas igrejas fez com que as pessoas gostem mais da vida 666. Por isso que a maioria vai ter o selo da besta. Você sabe o que é besta? Besta é uma mula, é um leão, é um cavalo. Entendeu? É um animal. Um animal que não está domado. Ora, qualquer ser humano que não está em equilíbrio, que não tem sobriedade, é besta. Qualquer ser humano que não evolui, que não desenvolve sabedoria, conhecimento e adquire consciência, ele é besta. Então, o selo 666 é para os materialistas. É para todos aqueles que só conseguem entender a vida na matéria. Que não consegue evoluir para entender que a vida é mais do que a matéria, de que a vida está para além das coisas palpáveis, que vida de verdade acontece desde já, a partir dentro de nós. Onde é que está a vida de verdade? No meu cabelo, que não tem mais? Na minha roupa? No meu calçado, no meu corpo? É aí que está a vida de verdade? Não. A vida de verdade é aquela que eu carrego na minha psique. Nessa região celestial que se instalou dentro desse corpo material. A minha vida de verdade está nas regiões celestiais. E por isso que o Paulo diz, eu estou assentado, tempo presente, assentado com Cristo em Deus. Eu já estou espiritualizado, eu já estou dentro da vida 777. Eu já tenho a consciência e o entendimento de que tudo aqui é perecível, tudo é vaidade. E que isso não vai me levar a lugar nenhum. Por isso eu quero, no ensino de Jesus, que se inicie o reino. Que venha o reino. Ele continua: os seus desejos, os desejos de Deus, sejam realizados no cosmo material e imaterial. Todos os dias temos pão material, mas nossas dívidas precisam ser perdoadas. Eu tenho pão material todo dia, mas para que eu tenha também saúde, as minhas dívidas precisam ser perdoadas. E perdoadas como nós também perdoamos os que erram. Tem gente que não pode orar assim. Tem gente que não gosta dessa oração ensinada por Jesus, porque não perdoa. Quando chega aqui, para. Não dá para eu falar isso. Não dá para eu dizer assim. Mas você precisa vencer a você mesmo. Vença o seu ego. Vença a sua soberba, vença o seu orgulho, vença a você mesmo, negue a você mesmo. Negar a você mesmo é negar o seu egoísmo, é negar a soberba, é negar o que tem de ruim dentro. Você não quer ser uma pessoa melhor? Você não tem desejo de evoluir? Você não suspira por uma vida mais alegre? Por uma vida mais feliz? Você não quer ter mais amigos? Você não quer cantar com Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos? Você não deseja estar rodeado de pessoas boas? De pessoas que te amam, de pessoas que te querem bem?
Ah, eu quero, irmão, isso é o que eu mais desejo. Então, acabe com as cercas, acabe com as mágoas, acabem com aquilo que não presta em você mesmo. Porque o que nos separa do outro é o que tem de ruim em nós. O que nos separa do outro não é o que tem de mal no outro, é o que tem de mal em nós. Ah, eu não aguento. Quem não aguenta, você não aguenta. Ah, eu não suporto. Quem não suporta, você não suporta. Por que não suporta? Porque eu não tenho paciência. Quem é que falta adquirir paciência? Você. Adquire paciência e você suporta. Adquire paciência e você consegue suportar, receber, abraçar, deixar para lá. É assim que funciona. Já pensou Jesus andando pelas ruas? Olha, Pai, eu quero que inicie-se o teu reino. Estou aqui para fazer a tua vontade. Mas esse pafúcio aqui eu não quero ver na minha frente. Tira ele da minha frente, Senhor. Pai, o Judas eu não suporto. Eu não estou afim do Judas. Judas não, Pai. Judas não. Não é assim que a gente faz? Ele está ensinando a orar e ele mostra que a oração precisa mudar de visão. E a nossa motivação e a nossa intenção precisa nos levar a desejos de bem, a desejos do que é bom para o próximo. Porque também, se eu existir para mim mesmo, eu em mim mesmo me acabarei, morrerei, serei aniquilado. Eu preciso existir para o outro. Hoje eu ainda estava pensando nas pessoas que se separaram. Toda pessoa que se separou, que eu conheci, tinha um problema lá entre os cônjuges. Um dos dois era egoísta. Um dos dois só pensava em si. Tinha expectativa que o outro o fizesse feliz. Como diz o Duarte, se você casa para que o outro te faça feliz, o casamento já está arruinado. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Aí você não tem expectativa, você não vai se frustrar. Você vai fazer o outro feliz. Eu vou dedicar a minha vida. Vai ser um ministério. Eu, por exemplo, tenho um ministério. Fazer a Gui feliz. Entendeu? É difícil. Exigente. Entendeu? Mas vive para fazer ela feliz. Tem que dar uma chegadinha de terra para ver se sobra alguma coisa, né? Ela vive para me fazer feliz. Então, nós vamos morrer de velhinho, um grudado no outro, não vai dar nunca errado. Porque não há uma ação egoística, onde um quer ser servido pelo outro e só ser servido. Não é assim que funciona. Isso não funciona nem na amizade, nem no emprego, nem na igreja, nem no casamento. Em lugar nenhum funciona. Então, Jesus, ele continua. Ajuda-nos a vencer o nosso próprio mal, para ter direito ao teu reino, poder, sabedoria, eternamente. Tu, que és princípio e fim, nos ajuda. Continua o mestre. Por que estou ensinando esse modelo de oração? Por que eu estou ensinando vocês a fazer assim? Porque apenas se perdoardes as outras pessoas, as pessoas que erram, é que vocês terão perdão. Se vocês não fazerem isso para os outros, eu não sei se vocês já pararam para entender que eu estou derrubando aqui todo o conceito teológico que vocês aprenderam. Eu estou pegando toda a teologia e ela está se acabando diante das palavras de Jesus.
Porque na teologia a gente faz um monte de coisa para agradar a Deus, mas nunca está o próximo. Até porque a igreja, ela visa arrecadar para si. Então ela ensina que você tem que estar em todo culto. Se você não estiver em todo culto, você está perdido. Jesus não ensina isso. Ela ensina que você tem que trazer a sua oferta e dar o seu dízimo, porque se você não der a sua oferta e o seu dízimo, você está perdido. A igreja ensina uma série de coisas que Jesus derruba. Jesus derruba. Ele diz assim: os vossos mestres ensinaram a vocês que precisam jejuar, então vocês ficam horas sem comer, e quanto mais se sacrificam, mais se sentem melhor. Mas vocês aprenderam errado. O vosso Pai não aceita a hipocrisia. Ele vê o coração. Ou seja, quantos jejum acabaram e o sujeito está todo torto ali na rua? Quanta gente se sacrificou um dia de consagração, chegou em casa brigado, perdeu tudo aquele dia. Entendeu? O que ele está dizendo? É melhor você ter um coração puro, você ter uma mente tranquila, você viver em paz, do que você oferecer jejum, dinheiro, sacrifícios que não vão para Deus, que não chegam em Deus. É o que ele está dizendo. Nós chegamos a ter testemunhos: não, Deus opera aqui porque eu jejuei. A nossa congregação é uma bênção porque nós nos consagramos e jejuamos. Jesus disse: isso aí só está sendo orgulho teu. Isso aí só está fazendo tu te orgulhar. Entendeu? Até porque tu não fizesse isso em secreto. Tu fez para todo mundo ver. E como se ninguém disse nada, tu então fala que fez. Isso não vale nada. Vocês aprenderam que vencer na vida é enriquecer, é ter o cargo mais alto, é ter muitos bens, ostentar bens, mas tudo isto é vaidade. Tudo isso não tem valor nenhum. Quando ele diz é vaidade, ele está dizendo assim: tudo isso é passageiro, tudo isso não é nada. Na expressão mais profunda do Cristo, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Você está entendendo isso? Ele continua: eu vos ensino, deveis enriquecer nas coisas imateriais. Eu vos ensino, deveis enriquecer nas coisas imateriais. A ocupação e a energia mental nossa deve ser mais pelas coisas imateriais. Pergunta: onde é que começam as coisas imateriais? Onde se inicia o imaterial? Você já parou para pensar? A instância primária do imaterial está aqui, ó. É a primeira camada psíquica. Nós vamos aprender a lidar com o imaterial dentro dessa primeira camada. Sentimentos, desejos, vontades, intenções. Os pensamentos que formam a projeção da minha própria vida. Ele disse: enriqueça o imaterial. Como é que eu vou enriquecer o imaterial? O imaterial não come carro, não se alimenta de roupa, não ostenta cargo, não tem nenhuma coisa de fora que eu possa botar para dentro para enriquecer. O enriquecimento imaterial é meditação, é conexão com o divino, é desenvolvimento consciencial, é ouvir a palavra de Deus e remoê-la, na expressão lá do Antigo Testamento, ou seja, degustá-la minuciosamente, avaliando palavra por palavra,
percebendo a luz que ela transmite para dentro de mim, isso é enriquecer ou ajuntar tesouros imateriais. Jesus ainda continua e diz: ao invés de vocês encher o coração com coisas meia, coisas da terra, encham seus corações com coisas 777. Ou seja, pensam em coisas maiores, espirituais, coisas que vão para além dessa vidinha que se acaba daqui a pouquinho. Pense mais alto, pense mais longe, pense em Deus, pense com Deus. Aí ele segue e diz assim: o olho de cada um de vocês, nós todos, o olho de cada um é a lâmpada do corpo. É interessante porque quando você vai olhar aí na sua tradução vai estar os olhos. Mas quando você vai avaliar isso, não é os olhos, é o olho. O olho é a lâmpada do corpo. Tudo singular. Porque ele não está falando dos olhos. Ele está falando do olho. Você sabia que você tem mais do que 2 olhos? Você tem os 2 mais 1. Alguém chama de sexto sentido. Enfim, a Escritura vai falar de olho do entendimento. Olho do entendimento. Aquilo que eu percebo, não com esses olhos, mas que eu percebo e enxergo intuitivamente. Então o que ele está dizendo que ilumina o corpo, não é esses 2 olhos. Porque na continuação ele vai dar uma explicação. E se fosse esses 2 olhos, então o cego estava perdido. Mas ele está falando do olho. E aí vale para o cego também. E eu pergunto para vocês, o cego enxerga? Sim ou não? O cego consegue enxergar? Se eu estou tratando de percepção, é óbvio que sim. Ele tem percepção. E às vezes ele fala de coisas que você nunca parou para ver. E você dialoga com um cego que é cientista. Enquanto você ou eu somos aprendizes diante da percepção de vida, do olhar cada mente. Então ele diz: se o teu olho perceptivo, intuitivo, sensitivo, se o teu olho for bom, todo o teu corpo agirá com sabedoria. Se a tua percepção é boa, é do bem, é para o bem, todo o teu corpo se manifestará através da tua percepção. É a tua visão de vida, é a tua percepção da vida, é o teu enxergar a vida que leva as ações para o teu corpo. Por isso ele diz: olha, se o teu olho for bom, do bem, o teu agir através do corpo será sábio, iluminado, brilhante. Você fará boas obras, você agirá corretamente, os seus passos serão maravilhosos, as pessoas olharão para você e quererão aprender com você. Elas se aproximarão de você e vão querer: como é que tu consegues? Como é que tu ages assim? Como que tu tens essa atitude? Como que tu conseguiu fazer desse jeito? Entendeu? Isso quando o teu olho é bom. Eu poderia aqui acrescentar e expandir esse olho para toda a tua mente, para toda a tua consciência. Então, quando lá dentro de você está instalado, iniciou-se o reino do Pai, e você desenvolve visão de vida,
do bem, o seu agir será maravilhoso. É isso que Jesus está dizendo. Eu fico pensando agora nesses tempos de política, em que houve tanta discussão e que ainda está tendo. Hoje eu ouvi um amigo, meu Deus, deu vontade de sair correndo, entende? Ele falou as coisas, eu nem abri a minha boca. Eu disse, eu nem vou abrir a boca, porque não dá para aqui falar nada. Serão palavras jogadas ao vento, ou será como pó para provocar a briga. Eu digo, fiquei calado. Falei depois para Gui. Eu disse, Gui, tu viu como eu fiquei caladinho, quietinho. Por quê? Porque o olhar está confuso. E olha o que Jesus diz. Ele diz, mas se o olho for mau, sinônimo da palavra mau, ignorante, treva, cego. Se o teu olho mental, psíquico, do entendimento, for cego, for ignorante, for treva, todo o teu agir no corpo será repleto de ignorância. Você vai olhar as coisas e vai ver tudo de forma ignorante. Você vai discutir com todo mundo que entrar pelo caminho. Você vai olhar para todo mundo como inimigo. Vai agir com as pessoas como o terror. Entendeu? Você olha para lá e você não vê um semelhante, você vê um Satanás. Você vai conversar e se o outro discorda, você já está armado para aniquilá-lo. É o espírito de Caim, que vê no Abel alguém que precisa ser aniquilado. Jesus continua, se decidam. Ou vocês querem ser do bem, ou querem ser do mal. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para sair por aí evangelizando e depois querer matar a pessoa. Não dá para sair por aí chamando ao arrependimento e você odiando. Não dá. Não dá para sair por aí e dizer, ei, oh, a vida com Jesus é maravilhosa, Jesus é o príncipe da paz, e você convoca para a guerra. Entende? Oh, Jesus é o príncipe da paz, tu tens que aceitar Jesus. Não é assim que o crente faz? Aceita Jesus, é ele que tem que ser aceito, diz para aceitar. Mas aceita Jesus, porque Jesus, se você aceitar Jesus, a tua vida muda e tal. Aí o cara aceita Jesus, daqui a pouco está sendo convocado para a guerra. O príncipe da paz convoca para a guerra. O príncipe da paz discute até a morte. É assim que funciona? Não. Então Jesus aí no capítulo 6, leia em casa. Se a tua tradução é muito arcaica, bota no Google lá, pega o celular aí, bota no Google e pega uma Bíblia mais atualizada. Pega a Bíblia, a mensagem. É uma Bíblia, ela não é perfeita em tradução, mas ela é boa para você gerar entendimento. Ela traz o espírito daquilo que Jesus está falando. Pegue ali uma Bíblia boa, para você gerar entendimento. É como eu estou dizendo, não se firme ali, porque também tem muitos erros de tradução. Mas eu estou te dando uma tradução aperfeiçoada. Olha só, se decidam, ou querem ser do bem ou do mal, sirvam ao Criador ou ao dinheiro e à matéria. Vocês têm que decidir. Ele diz, não dá para servir a matéria e o Criador, não dá. Ou você é materialista, ou você é espiritualizado. Ou você é alguém que ama muito as coisas daqui e quer ficar plantado aqui, entendeu? E vai se acabar aqui. Ou você já evoluiu o suficiente para entender que tem algo muito maior do que aqui, e você quer evoluir e adentrar e dar passos e mergulhar nos rios de Deus, no cosmo imaterial, e se deixar levar pelo divino em dimensões que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem passou pela mente humana.
ou você desenvolve um olhar para um horizonte espiritualizado e segue o caminho da luz até alcançar o sol da justiça, ou se perde aqui na matéria. Mas isso é uma decisão, é interessante. Ah, irmão, eu estou orando para Deus convencer o meu marido. Ei, tem uma triste nova para ti. Deus não vai convencer nada. Não vai convencer. Já está aí a proposta. Ah, irmão, Deus, mas eu orei 20 anos e meu marido veio para Jesus. Ele veio porque um dia ele decidiu vir. Jesus não laçou ele, não pegou ele pela orelha, não deu um pedala a Robinho, não empurrou ele para vir. Não, um dia ele quis vir e veio. E é interessante como a vida do ser humano muda assim, segundos. Uma decisão e muda a vida do homem. Conversei essa semana com um sujeito que me vendeu um produto e foi lá entregar. E ele contou a história dele para mim, como ele estava mergulhado nas drogas. E a esposa acabou deixando dele. Os filhos não queriam mais conviver com ele. E ele disse, eu parei um momento e disse, eu vou acabar com isso tudo. O que eu sou não presta. Ele contando para mim. E disse, Adilson, naquela hora eu decidi e disse, eu vou refazer a minha vida, eu vou começar a minha vida novamente. Ele disse, comecei. Larguei aquilo tudo, comecei a trabalhar, me envolvi com o trabalho, gostei do trabalho, fui crescendo. A minha esposa voltou para mim, meus filhos estão comigo. E eu mudei tudo em um momento de escolha. Eu disse, é isso que eu ensino. Pode mudar em segundos. É uma escolha. E Jesus diz, decidam-se. Escolham. Façam a opção. Se entregue para uma coisa ou para outra. Para concluirmos, ele diz, se confiais, se vocês põem fé no Criador, de verdade, parem de andar preocupados e inquietos. Você está vendo que são vários ensinos dentro do mesmo texto. Jesus não passa na escola teológica, na matéria homilética, porque ele mistura todos os assuntos. A homilética diz que se eu dou um tema e eu começo a tratar de sal, eu não posso nunca mudar para espinho. Jesus não está dando bola para isso. Ele entende que a multidão que ouve ele precisa de ensino em todas as áreas. Ele pega a homilética, joga na lata do lixo, e vocês viram quantos assuntos ele trouxe aqui? Ele mexeu com o sujeito pelo lado de dentro, está mexendo conosco essa noite. E olha só o que ele diz, se vocês confiam de verdade no Pai do céu, no Criador, parem de andar preocupados e inquietos, porque é inconcebível que alguém que confia em Deus viva atribulado por aqui. Não dá para entrar, não encaixa. Só eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, a confissão católica, né? Vamos lá, eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós não vamos crer na Virgem Maria da forma deles, mas também cremos que Ele nasceu da Maria. Vamos lá, entendeu? Então eu creio que Ele é Todo-Poderoso. Só tem um detalhe. Eu estou preocupado com o que vai ser, com o que não vai ser, com o que vou comer, com o que vou vestir, preocupado com o meu trabalho, preocupado se vou viver, se vou morrer. Eu estou preocupado, irmão Deus, e eu estou tão preocupado que eu não tenho mais sossego, eu não durmo, eu não descanso, há uma inquietude em mim. Sei, tem coisa errada. Tem coisa errada. O Evangelho não é compatível com a inquietude. O Evangelho não é compatível com a ansiedade. Tá, irmão, disso, mas então o que está errado? Está errado que você não está dando ouvido a Jesus. Mas está muito direto hoje, irmão Adilson. Mas eu estou mesmo, como é que eu não sei? Eu vou ficar do teu lado? Eu vou ficar do lado de Jesus.
Eu sei que Jesus está certo. Jesus mudou o meu viver. Jesus me deu nova vida. Jesus fez de mim uma pessoa diferenciada. Eu sou testemunha viva da obra de Jesus na vida de uma pessoa, a minha. E pode se levantar 1000 homens para falar o que quiser. Eu sou uma testemunha. E contra o testemunho de alguém não tem o que dizer. Ou aceita, ou duvida. Se quer duvidar, problema teu. Agora, eu estou te dando testemunho. Eu era para ser um homem depressivo, eu era para ser um homem angustiado, eu era para ser um homem de cabeça baixa, eu era para ser um homem que não tinha mais coragem de olhar a sociedade, eu era para estar todo arruinado. Mas eu criei no meu Criador, eu acreditei de todo o coração naquele que me formou, e o meu coração descansou nele. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu sou testemunha que quem confia nele não precisa ficar ansioso. Quem confia nele não deve ter inquietude. Se há inquietude, é porque ainda não atingiu consciência. Saber é uma coisa, conhecer é outra coisa, e adquirir consciência é outra. Todos os animaizinhos têm saber. A própria Escritura fala, ela diz, o boi conhece o seu dono. O boi conhece o seu dono, sabe quem é o dono. E o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Quando eu trabalhei no meleiro, eu não entendia nada de cavalo, nunca vi cavalo perto de mim, né? Chegou, tinha um irmão Avelino, o irmão Avelino olhou, ele disse, esse cavalinho que eu tenho, ele tinha uma charrete, um cavalinho, ele andava com aquele, ele tinha problema nas pernas, entendeu? Então, os filhos botavam ele lá em cima da charrete, e ele saía, com aquele cavalinho para tudo quanto é canto, vendendo verdura, fruta. E ele disse, irmão Adilson, tu sabes que se eu largar a rédea em qualquer lugar que eu estiver, ele volta certinho para minha casa? Aí eu disse, irmão Avelino, eu sei, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o jumentinho, logo o cavalo também, entendeu? Conhece a manjedoura do seu possuidor. Sabe onde é que é? Sabe onde é que é? Uma avezinha, ela vai longe buscar comida para a sua prole, e sabe qual é o seu ninho. Não erra de ninho. Uma abelhinha sai para coletar o néctar, vai longe, e depois de coletar, ela não pousa noutra colmeia, ela sabe qual é a colmeia, e pode ter 20 colmeias, 30, 50, uma no lado da outra, a abelhinha sabe qual é a dela, ela tem saber. Os animaizinhos têm saber, conhecimento, só tem um detalhe, nenhum desenvolveu consciência. Eles não raciocinam. Eles não fazem uso de uma coisa chamada inteligência. Entendeu? A maioria dos crentes tem saber. Cansei de ouvir. Mas Deus, meu pai sabe a Bíblia de capa a capa. E todo errado. Irmão Adilson, eu já fui professor da escola dominical. Todo errado. Irmão Adilson, porque o meu irmão, o meu pai, minha mãe, o meu pai, o meu primo é pastor. Mas trai a mulher, entendeu? Rouba da tesouraria da igreja. Estou falando isso, é conhecimento público, entendeu? Hoje mesmo dá uma vergonha, porque tudo sai na internet. É uma coisa que eu tenho pedido para os meus amigos. Não me fala em nome pastor, não me apresenta como pastor, eu não sou pastor. Eu sou o irmão Adilson, o amigo Adilson. Não sou pastor. Entendeu? Pastor, só um é pastor de verdade. Quem é? Não sabe? Quem é? Ai, ai, ai. Estão com medo de falar, estão na dúvida. E eu dizer que era eu.
para trás de mim. Hã? É pastor, sumo, é tudo a mesma coisa. Quem é o grande pastor das ovelhas? Jesus, irmãos. Jesus é o pastor. Acabou-se. Ele disse: eu sou o bom pastor. Acabou. Ele é o bom pastor. O restante nós somos tudo aprendiz, nós somos tudo aluno. Todos nós somos alunos, entendeu? Somos irmãos uns dos outros. E ele mandou até os apóstolos. Ele disse: olha, vocês vão se considerar irmãos uns dos outros. Acabou. Entendeu? Não tem que querer título nenhum, não. Então, encerramos dizendo para vocês: olha, se vocês confiam, não andem inquietos nem ansiosos. O Criador fez tudo perfeito. Tudo perfeito. Ele fez para tudo dar certo. Se nós confiamos no Senhor, tudo dá certo. Tudo dá, até o que parece que está dando errado vai dar certo. Entendeu? Ele fez tudo perfeito. Todos os dias, tudo que Ele criou tem o seu sustento. Os bichinhos, as aves, os peixes, os animais, nós somos cuidados pelo Criador. O Criador não criou e largou mão de nós. Ele criou e nos sustenta. Até as plantas têm o seu cuidado a partir do Criador. Para concluir, quero ler o último textinho que eu tenho aqui. Viva o hoje. Sossegue. Busque o reino antes de qualquer outra coisa. E tudo estará em perfeita harmonia. Grave isso. Viva o hoje. Confiando em Deus. Mas viva. Às vezes a gente fala assim, as pessoas não mergulham na palavra. Viva. Viva com alegria. Deixa explodir dentro de ti o prazer de viver. Viva. Você é casado? Faça festa em casa. Essa semana, com essa chuvarada, encheu a minha rua toda, né? E a Bruninha estava lá em casa. E choveu dentro da minha casa. E a minha casa agora é uma peça única. Então a minha casa agora é pequenininha, bem pequena, entende? E aí, onde choveu, bem em cima da minha cama. E aqui levantamos o colchão, o box da cama, botamos para fora. E aí, fomos para o sofá. Puxamos o sofá para mim, para ela e para a Bruninha. E água, e não parava, não dormi. 3 horas da manhã estava lá tirando água, porque enchia, correu muito. Enchia o balde, tinha que ir lá jogar fora, e nós ficamos ali. Aí daqui a pouco, e a rua lá, a turma tudo apavorado lá na rua também, né? Aí eu peguei foi o Charles que mandou uma música para mim? Começou eu e a Bruninha a dançar, ouvindo a música que o Charles mandou. Dançamos, fizemos a maior festa. 5 horas da manhã, nós, daí não aguentamos mais dançar, nós estava com fome. Gui faz comida para nós. Festa. Telha arruma depois. Entendeu? Quando estiar, vamos arrumar a telha. O cara ficou de sábado a arrumar. Entendeu? Não estou nem aí. Eu não vou mais me deixar atribular por pequenas coisas. Eu preciso aproveitar cada dia que o Criador me deu. A vida é boa demais. A vida é maravilhosa. Os meus olhos estão bons. Então eu farei do meu corpo um corpo luminoso. Farei obras boas através do corpo. É o que eu deixo para você nas palavras do Mestre Jesus. Só repetir as palavras, tá? Você, irmão Deus, mas eu nunca li essas palavras aí, não. Está tudo lá. Está todas elas lá, só que em outros sinônimos. Leia o capítulo 6 quando chegar em casa.
Leia hoje, leia amanhã, leia depois, entende? Leia até o dia 5, quando nós voltar aqui. Entendeu? Sublinhe as palavras, saboreie as palavras. Não lê correndo, não, entendeu? Não. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Não. Pai. O que é Pai? O que esse título significa? Qual a sua profundidade? Cada palavrinha você faça uma meditação sobre ela. Você vai ver como os olhos serão cada vez mais iluminados. Quero estar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor.